Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 18 de março de 2025, a nossa terça-feira de data FIFA. Bom, tropa, terça amanhã, seguimos aí com mais um dia de data FIFA, mais um dia de gradezinha fraca, né? Basicamente aqui, esses dias servem pra gente escolher 2, 3 joguinhos, pontar um bilhetinho e marcha, né? Só pra soltar a musculatura, não ficar parado. Porém, se você quiser ficar parado, aguardar aí os dias melhores para jogos, os dias das seleções que já tá chegando, também fica à vontade aí, fica muito a seu critério. Então, vamos seguir aqui no que eu tenho que fazer. 7 horas da noite, Náutico contra América de Natal, Copa do Nordeste, a famosa Lampions League. O que eu tenho aqui? Favoritismo? Complicado. As odds não tá aparecendo para mim, mas eu já tenho odds para a partida. América de Natal tá na 4ª posição com 7 pontos e o Náutico tem 5 pontos. Apesar de ser um confronto aqui direto, né, por uma das 4 vagas do grupo, eu enxergo um cenário de poucos gols para essa partida. O América de Natal, em 5 jogos, fez 7 gols, sofreu 10, né? Até uma média interessante. Mas o Náutico, em 5 jogos, fez apenas 3 gols e sofreu 6, né? O Náutico sofre bastante ofensivamente, é um time que joga em casa. Então, teoricamente, é um time que tende a dar as cartas do jogo. Eu acredito que o Náutico puxa esse jogo para o estilo dele, um estilo de jogo mais truncado. Se a gente olhar aqui, ó, um time que teve menos de 3 gols nos últimos 4 jogos, menos de 4 gols em 8. O América de Natal teve menos de 4 gols nos últimos 3. Então, para um bilhete, pensando aí para a gente montar o nosso bilhetinho, o primeiro cenário que eu gosto é um menos de 3 gols e meio, tá? Ou seja, para não saírem 4 gols no jogo. O jogo pode ser 1-1, 1-0, 2-1, 2-0, 3-0, só não podem sair 4 gols. Eu não acredito que a gente vai assistir isso nesse jogo. Mesmo o América de Natal tendo uma média aí de 3 gols por partida e tal, como eu falei, como o jogo é na casa do Náutico, acredito que a tendência é puxar para esse cenário. A gente olha aqui, ó, classificação, fora de casa. O América de Natal, em 3 jogos fora de casa, só fez 3 gols. Dentro de casa, o América fez 4, né? Dentro de casa, o América tem média de 2 gols feitos, mas fora de casa, uma média baixa, contra um time também que tem uma média de ataque muito baixa. Cenário, para mim, muito bom para poucos gols. 9h30 da noite também, na Lampions League, eu tenho CRB contra Ferroviário. Sendo sincero para vocês aqui, eu já tenho um favoritismo, já é um time que eu gosto de trabalhar dentro de casa a favor dele. Cotação em torno de 1,70, eu gosto de um CRB empate anula. Tá? Vai enfrentar um time que não vence há 5 jogos. Dos últimos 5 jogos, o Ferroviário perdeu 4. Empatou 1, então vem num momento muito ruim e a gente vai estar com um time que é favorito, que joga dentro de casa e vai estar resguardado pelo empate. É um cenário que eu gosto, tá? Detalhe também, é um tipo de jogo que se eu fosse trabalhar gols, eu trabalharia over. O CRB vem marcando gol nos últimos 9 jogos, mais de 1,5 gol nos últimos 9, mais de 2,5 gols nos últimos 5, e é o time que joga em casa. É o time que joga em casa normalmente, tá? A não ser que a gente tenha uma disparidade muito grande, normalmente o time tende a puxar o jogo pro estilo dele. A não ser que, sei lá, vou dar um exemplo, um Getafe, que é um time de poucos gols, pega um Barcelona, que é um dos times mais over aí da temporada, acho que é o melhor ataque do ano, né, dos times europeus. Aí, não, o jogo vai ser under porque o Getafe é under. Pô, peraí, ali eu tenho um time que é over que ele vai controlar o jogo. Mas em jogos assim mais equilibrados ou mais nivelados para baixo, a tendência é que o time da casa controle, dite o ritmo do jogo. E aqui eu acredito que o CRB possa tornar esse jogo over. Quem não gosta de trabalhar em mercado de resultados pode estar trabalhando aqui mercado de mais de 1,5 gol presente nos últimos 9 jogos do CRB. CRB em 5 jogos fez 10 gols e sofreu 8. É uma média de quase 4 gols por partida, tá? 2 gols feitos e mais de 1,5 sofrido, tipo, é uma média superior a 3,5 gols por partida. E o Ferroviário, em 5 jogos, fez apenas 4 gols, mas sofreu 9. É um time que sofreu quase 2 gols por partida. E ainda mais aliado ao fato do CRB ser o mandante, aí torna para mim esse jogo mais over. O CRB em casa, em 3 jogos, fez 8 gols, sofreu 5. Se a gente somar isso aqui, dá 8 mais 5, 13, cara, dá média de mais de 4 gols por partida, tá? 4 gols por partida seriam 12. Cenário para gols aqui bem interessante. Para a gente só finalizar, tem 2 jogos que podem ser interessantes aqui, são mais cedo.
A gente tem a Champions League feminina, aqui a gente já está aqui numa fase de mata-mata, se não me engano é quarta de final. O jogo de ida são 2 jogos que dá para explorar gols. Real Madrid enfrenta o Arsenal. Se a gente olhar aqui o cenário, né, porque eu gosto de buscar gols. Nos últimos 6 jogos das meninas do Real Madrid, em todos os 6 a gente teve mais de 2,5 gols. E no Arsenal, nos últimos 8 jogos, em 6 a gente teve mais de 2,5 gols. Tá, o Arsenal vem sofrendo gols a 3 jogos, o Real Madrid a 5. Então, um cenário para mim, para pelo menos 2 gols no jogo, mais de 1,5 gol, pagando em torno de 1,20 aí, no cenário da gente fazer um bilhete. Ou então, para quem é um pouquinho mais ousado, quiser buscar uma cotação um pouco mais alta, um cenário de ambas as equipes marcam pode ser interessante, porque são 2 equipes que fazem gol, mas 2 equipes que sofrem gols com frequência também. Às 5 horas da tarde eu tenho o Bayern de Munique contra Lyon. Lyon que talvez, junto com o Barcelona, seja a melhor equipe, né, feminina que a gente tem hoje no planeta. E vai enfrentar o Bayern de Munique, mas o jogo é fora de casa, não me envolveria muito no Lyon, embora seja tentador. Quem acompanha futebol feminino sabe como essas meninas do Lyon jogam bola, né? E como é tentador receber uma odd de 1,80. Mas eu daria uma segurada. Também é um jogo que eu exploraria gols. Se a gente pegar aqui um cenário dos últimos jogos, o Bayern vem de 7 vitórias seguidas e o Lyon vem de 5 vitórias seguidas. Só isso, tirando o fato de ganhar, já me prova que são equipes que marcam gols, né? Porque se estão ganhando, são equipes que estão balançando as redes adversárias, independente de jogar dentro de casa ou fora de casa. O Lyon vem dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve mais de 2,5 gols. O Bayern de Munique nada tão interessante assim pra gente, mas é um time que já começa muito bem, ó. Dos últimos 7 jogos, em 5, o Bayern de Munique já ganhou o primeiro tempo, e as meninas do Lyon, dos últimos 5, em todos os 5, elas ganharam já o primeiro tempo. Então pode ser um jogo já aberto desde o início. Cenário para mim, pelo menos 2 gols no jogo, e para quem é um pouquinho mais ousado, esse 2,5 chega forte, porque eu estou falando de 2 ataques poderosíssimos aí, dentro do futebol feminino, dentro da Champions League. Fechou? Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos aí, né, para essa data FIFA, essa terça-feira, de apenas 4 joguinhos, mas tem detalhes bastante interessantes que dá para a gente montar um bilhete para quem não quiser ficar parado, né? Tanto o cenário do futebol feminino quanto aqui na Copa do Nordeste, acredito que a gente possa explorar boas oportunidades e aí fica a critério de vocês fazer algo ou não, tá bom? Tô aqui, pelo menos por enquanto, para deixar o que eu gosto aqui de análise e nos vemos amanhã, acredito eu, com uma grade melhor. Então é isso, tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã uma triplinha pra gente. Primeiro jogo, menos de 3,5 gols entre Náutico e América de Natal. Segundo jogo, mais de 1,5 gol entre Real Madrid e Arsenal feminino pela Champions. E para fechar, um golzinho do CRB, mais de meio gol pro CRB em cima do Ferroviário. Essa é a nossa triplinha deu total de 1,63 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé pra cima!